não deixamos Deus trabalhar em nós e acabamos de literalmente fazer uma risca no chão e dizer assim: não, daqui eu não posso passar. Mas não é um daqui eu não posso passar para algo que impede você de viver algo grande. Não, você estabeleceu uma risca no chão, porque tem várias riscas no chão. Tem pessoas que têm uma risca no chão e lá do outro lado tem bênçãos, definições para ela, e por conta das limitações, da covardia, do medo, do pecado, ela não quer abandonar. Ela não quer abandonar. Mas é o contrário, é o outro lado da risca que você tem que passar. Você tem que passar do outro lado e dizer: opa, daqui eu não volto mais. Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por estar aqui. Obrigado, meu Deus, por conservar em nós a Tua presença, o Teu Espírito. Obrigado, meu Deus, por colocar em nós o desejo, Senhor, de estar aqui. Meu Deus, porque sabemos que quanto mais buscamos a Tua presença, mais queremos buscar. Quanto mais nos envolvemos com o Senhor, mais nós queremos nos envolver. Obrigado, Deus. Obrigado por fazer e por nos ajudar, Senhor, a entender isso. E saber, meu Deus, do quanto isso é importante. E o quanto isso, meu Deus, traz um valor, uma riqueza para cada um de nós. Obrigado, Senhor. Meu Pai, o Senhor é a coisa mais importante na vida de qualquer pessoa. O Senhor é. E cada um de nós, meu Deus, temos que entender isso, valorizar isso, respeitar isso, priorizar isso. Porque quando entendemos, meu Deus, por mais que venhamos viver situações, meu Deus, para nos frustrar, nos decepcionar, situações, meu Deus, para nos entristecer, nós sabemos que o Senhor é o centro de tudo, nós sabemos que o Senhor é o ponto de equilíbrio, meu Deus, porque é o Senhor que nos eleva, é o Senhor que nos sustém, é o Senhor, meu Deus, que nos nutre, meu Pai, é o Senhor, e por isso, Deus, estamos aqui. Eu peço, assuma o controle dessa reunião, assuma o controle, dirija, conduza, fale aos corações, eleve o espírito de cada um de nós, e que possamos, meu Deus, sair desse projeto Casa Firme 25 horas de oração, meu Deus, crescidos, com a mente aberta, com o espírito renovado, fortalecidos, cheios da Tua glória, cheios, ó meu Deus, da Tua presença. Senhor, sustenta cada intercessor, cada bispo, cada pastor, meu Deus, cada obreiro, meu Deus, que vai subir neste altar para interceder, para orar por pessoas. Sustenta, Senhor, sustenta todos os intercessores, ó meu Deus, da igreja virtual, pessoas que estão à distância, em outros estados, em outros países. Ó Senhor, sustenta. Meu Pai, porque nós sabemos o quanto é importante a oração. O quanto é importante, ó meu Deus, a oração. Sustenta cada um, Senhor. Conserva a fé, conserva o espírito, eleva, meu Deus, cada um. E que todos nós possamos sair daqui ricamente recompensados pela Tua presença, pela Tua glória, pelo Teu poder em nós, em nome de Jesus. Eu entrego, meu Deus, esse trabalho nas Tuas mãos, peço que o Senhor conduza, que o Senhor dirija e que todos nós venhamos sair daqui transformados, abençoados, em nome de Jesus.
Amém, amém e graças a Deus em nome de Jesus. Estão ligadas nossas vitórias? Pego esse Espírito, que Espírito, diga eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Diga a unção do vinho novo, diga está jorrando na minha vida, diga em todas as áreas da minha vida estão sendo cobertas com esse vinho, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Sente-se por gentileza. Deus abençoe a todos, feliz em vê-los, priorizando a Deus, iniciando esse projeto de oração de 25 horas. É importante que você não tenha esse propósito de oração que é realizado às quartas-feiras como um trabalho qualquer. Não tenha esse projeto Casa Firme como um culto qualquer, apesar que nenhum culto é um culto qualquer, mas não o fato de ter tantas oportunidades e ter todas as quartas-feiras, talvez para muitas pessoas acaba já se tornando algo comum, algo normal. Então não se coloca tanta força, não se coloca tanto empenho quanto é necessário. Nós temos que ter aquela mentalidade, como a própria Bíblia nos ensina, que nós temos que correr por um alvo, um objetivo. E esse projeto Casa Firme, ele tem uma base sólida e uma estrutura muito alinhada com o que Deus espera da igreja. O crescimento do homem, o crescimento da mulher, o crescimento dos pais e dos filhos, a cura sentimental, a restauração e a unidade familiar, o trabalhar com os jovens, o se relacionar com Deus, situações impossíveis, o ato de servir é um combo, é um todo. E talvez muitos podem dizer assim, poxa, eu não participo de todos os cultos, mas você está abaixo dessa cobertura espiritual. E quando existe essa abertura, essa entrega, Deus ele pode fazer uma obra completa na vida daquele que crê, daquele que está aberto para isso. Porque o tempo todo nós precisamos ser trabalhados. O tempo todo nós precisamos ser trabalhados. A prova disso é que quando uma pessoa analisa uma criança, olha para você ver o quanto isso é sério, o quanto isso é importante. Uma criança, a mentalidade de uma criança é assim, por isso que um pai, uma mãe nunca pode parar de falar para os seus filhos, por mais que ele já saiba o que tem que fazer. Você vê que até um filho quando cresce, ele já é adulto, e o seu pai ou a sua mãe tinha um hábito de falar com ele determinadas coisas. Quando tem o contato com ele, a primeira coisa que fala é isso, ó, você tá se agasalhando? Você está comendo direito? Você está fazendo isso? Tá isso, aquilo, é ou não é? Você vê que desde quando era lá, vê a necessidade, porque nunca pode parar. Nunca pode parar. Você vê que quando o pai, a mãe, para de falar determinadas coisas para o filho, e por mais que na cabeça dele ele julga que sabe, quando ele para de ouvir, ele também para de fazer algumas coisas. É ou não é? Ou ele passa a fazer do seu jeito, do seu método. E quando ele ainda não trabalhou aquele fortalecimento, aquela estruturação mental, ele ainda precisa continuar ouvindo. Você consegue entender? Precisa continuar ouvindo. Você vê que tem algumas crianças que são um pouco mais, como que eu posso dizer, ativas, com muito mais energia do que outras crianças. Crianças que fazem
arte, bagunça mais do que outras crianças. Algumas dessas crianças precisam ser corrigidas com muito mais atenção, com muito mais cuidado. Em alguns casos, é necessário a vara. Mas chega um determinado tempo que aquela criança não precisa mais. Porque ela cresceu, ela amadureceu, ela desenvolveu. E existe um negócio muito interessante na ciência, que é assim, 10% das pessoas, olha que coisa, 10% das pessoas aprendem lendo. 20% aprende ouvindo. 30% aprende ouvindo e vendo. 50% das pessoas aprendem na prática, ou seja, eu aprendi na prática, não tem teoria, que nem andar de bicicleta. Você aprendeu a andar de bicicleta, você fez algum curso? Você fez algum treinamento para andar de bicicleta? Não, não foi na prática? Foi na prática. 80% das pessoas se especializam, se tornam peritas, sabe como? Ensinando outras pessoas com aquilo que já aprenderam. Para você ver o quanto é importante você continuar aprendendo, recebendo. Mas cientificamente existe maneiras didáticas de chegar a esses resultados. Porque isso traz a nós um entendimento sobre nós mesmos. Porque muitas vezes as pessoas vivem com aquela mentalidade que ela precisa daquele método para se tornar boa. Eu preciso daquela técnica para me tornar perita. Eu preciso daquela habilidade para que eu possa atingir determinados resultados. Eu preciso agir dessa maneira. A Bíblia nos mostra o que nós precisamos. E o que nós precisamos está aqui, ó, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, diz assim, ó: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Satanás captura pensamentos, ele argumenta. Olha que coisa, repete isso aqui comigo, ó. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quais são essas fortalezas? Sabe aqueles pensamentos consolidados, estruturados, robustos dentro de nós? Que talvez você diz assim, muitos dizem assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu aprendi com o meu pai assim, com a minha mãe assim, e assim eu vou viver. Talvez a inocência de Deus, da palavra, a falta do conhecimento de Deus, faz com que aquela pessoa seja vista como uma pessoa sem entendimento, sem maturidade. Mas ela talvez está olhando para ela como uma pessoa de personalidade, uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que já tem um padrão e que vai seguir aquele padrão. Só que é interessante que todos os padrões, por mais eficientes que eles sejam, se não for o padrão da Bíblia, das Escrituras, do que Deus tem para você, ele é falível. Ele não vai funcionar como talvez muitos tenham acreditado que funcione.
E muitos têm colocado muita força, porque basta uma pessoa ter um pouco mais de conhecimento que você, conseguir convencer você a mudar de caminho, mudar de direção, só pelo fato da sua falta de entendimento da palavra. E nós não podemos ser assim. Nós temos que ter um padrão muito bem claro e muito bem definido, que é o padrão daquilo que Deus tem para nós. Você vê que é como aquela criança que recebera uma promessa do seu pai. Olha, o seu pai vai te dar uma bicicleta no final do ano. E você vai ganhar uma bicicleta de aniversário ou de presente de final de ano. E alguém pode chegar até aquela criança e dizer assim: olha, o teu pai não vai te dar. Esquece. Você perdeu. O teu pai não vai fazer nada por você. Mas aquela criança ter uma convicção tão plena dentro dela e ter um relacionamento tão íntimo e próximo com o seu pai, que mesmo que qualquer outra pessoa de autoridade diga a ela que ela não vai receber, a convicção dela é tão grande que ela não importa pelo que as pessoas estão dizendo. Ela não importa. Mas olha o quanto isso tem peso. Olha como que as fortalezas escravizam a vida de milhares de pessoas. Quantas vezes você já se sentiu incomodado por algo que alguém disse acerca de você? Você já se sentiu incomodado? Já? Já ficou chateado? Nossa, disseram algo sobre mim, falaram algo sobre mim, olha, falaram isso sobre mim, poxa, fiquei chateado, fiquei ali mal com aquilo. Espera um pouquinho, vamos lá. Quais fortalezas ainda têm poder sobre a sua vida? Porque as próprias Escrituras falam, se eu não me engano, Paulo fala, que mesmo que um anjo desça e fale outro evangelho acerca de Cristo, eu vou viver com aquilo que eu sei, com aquilo que eu creio, com aquilo que eu sei de Cristo. Ou seja, eu já tenho algo muito claro, muito certo, estabelecido. E você vê que naturalmente a genética, o corpo, a ciência já tem algo muito bem alinhado acerca de tudo. Mas nós temos que ter algo muito bem definido acerca daquilo que Deus tem conosco. Aqui, ó, está em Gálatas. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, tem outra tradução, mas é esse versículo mesmo. Mesmo que se pregue outro, espera um pouquinho, eu já sei que é. Eu tenho essa convicção. Eu não vou mudar. Eu vou me estabelecer. Mas é interessante que algumas coisas na vida da gente, repete assim comigo, algumas coisas demoram para chegar, mas quando chegam, elas estabelecem. Mas até essas coisas chegarem, elas não custam muito. Pergunta para uma pessoa que está aprendendo a dirigir hoje. Pergunta para uma pessoa que já dirige há 10 anos. Se existe uma diferença. Pergunta é que ela não teria condição de responder, mas, digamos que tivesse, para uma criança que está começando a andar agora, os seus primeiros passinhos, que ela está segurando nas mobílias, para uma outra criança que já está correndo, subindo nas coisas. Existe um desenvolvimento. Só que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é perigoso. Por que é perigoso? Porque você já viu criança que até os 5 anos de idade, por falta ali de alguma
investimento da família, do pai, da mãe, ou até questões de saúde, faltou aquela atenção, não anda? Não falam? Não foi desenvolvido, não foi trabalhado? Não, bispo, mas tem muitas coisas na ciência, sim, na genética, na saúde, sim, assim como tem muitas crianças que eu já vi, que comprovadamente tinham ali problemas na saúde, foi comprovado que tinha problema e que não poderiam andar, que não poderiam falar, e contrariaram a medicina, porque a convicção e a certeza que tinha dentro dos pais era tão grande que eles estimularam e exercitaram aquilo naquela criança que não podia e contrariou a medicina. Contrariou a medicina. E a mesma coisa é com a minha mente, com a sua mente. Porque o tempo todo a mente e a natureza humana leva as pessoas a se acomodarem. A se acomodarem. Fala para mim, dormir é ruim? Hã? É ruim dormir? Comer é ruim? Hã? É bom. E não é assim. Qual que é a coisa que muitas pessoas tendem como sonho de consumo? Comer e dormir. Nada como tirar uma soneca depois de uma refeição, não é? Nada como tirar uma boa de uma soneca. O corpo, a natureza humana, quer levar você ali, ao contrário daquilo que você pode. Só que olha que coisa interessante. A capacidade que todos nós temos é de superar tudo aquilo que nós já atingimos e talvez atingimos com louvor, superamos a nós mesmos. Mas é como Deus estivesse dizendo assim, poxa, aí não é nem... Deus estivesse olhando e falou assim, poxa, uau, eu cheguei. E Deus está dizendo, isso aí não é nem 5%. Não é nem 5% da sua capacidade. Não é nem 5%. É como se nós pegássemos duas pessoas e colocássemos uma em um ambiente aonde ela recebesse estímulos negativos e pegasse uma outra pessoa com a mesma idade e que ela recebesse estímulos positivos. Nós teríamos duas pessoas com personalidades diferentes, atitudes diferentes e resultados diferentes. Uma totalmente ousada, determinada, destemida, sem medo, corajosa, e outra totalmente medrosa, totalmente reclusa, medo de resfriado, medo de chuva, medo de água gelada, medo. Bispo, tem isso? Tem, e muito! Tem pessoa que tem medo, eu não posso tomar água gelada porque me dá isso. Não, eu não posso tomar uma garoa porque me dá isso. Bispo, mas isso é natural, pode acontecer, mas o nível agressivo de trazer àquela pessoa limitações na vida, em tudo, é o controle, são fortalezas. Pessoas que são conduzidas e as suas vidas estão totalmente manipuladas por conta daquela fortaleza que tem escravizado a vida delas. E se muitas acabam se prendendo em coisas assim, tem pessoas que nunca vão ver, se não mudar, coisas grandes. Nunca vão ver. Eu tinha uma mentalidade, olha que coisa, olha o que é uma mentalidade escassa e escrava, né? Há muitos anos, quando eu peguei meu primeiro carro, que foi um Pointer,
E um Pointer, eu sou antigo, hein? Você fala, meu Deus, esse carro é antigo, hein? É, sou antigo, eu sou antigo, tenho 41 anos de idade nas costas. Eu peguei o primeiro carro, era um Pointer 1.8. E o carro, você era jovem, tinha 19 para 20 anos, jovem, um carro todo mexido, um carro que andava muito, muito. E eu gostava muito daquele carro. Um carro que eu gostei muito. E aí tinha aquela mentalidade assim, que muitos, né, falavam, carro automático. Eu sou carro manual. Carro automático. Não, carro automático é para quem não sabe dirigir. Aí alguém disse para mim uma vez assim, você já dirigiu um carro automático? Eu falei assim, não, mas eu não gosto. Não, ele falou assim, você já dirigiu algum carro automático? Não, eu não gosto. Não, eu gosto de carro manual, porque eu gosto de sentir o motor, ele é muito mais rápido, você tem muito mais. A pessoa disse assim para mim, você já dirigiu um carro automático? E eu falei assim, não, então tá bom. Ele não falou mais nada, ele falou 3 vezes para mim. E eu lembro até o nome dele, desse rapaz. Ele é o dono de uma concessionária lá em Fernandópolis, onde nós temos uma igreja. E ele falou assim, então tá bom. E naquela época, tinha saído, vocês vão lembrar que meados daquela época tinha saído, acho que tinha acabado de sair o carro, aquele Camaro, lembra que saiu aquela febre, aquele Camaro amarelo? Quem lembra daquele carro? Lembra? Febre. E ele falou assim para mim, Diego, vem cá, você está ocupado? Não, eu falei, vem aqui na concessionária, eu quero te mostrar um negócio. Era um conhecido do meu irmão de muitos anos, de infância. Então, de vez em quando nós nos encontrávamos. Ele me ligou, eu estava na igreja. Eu falei, olha, agora eu não posso, eu tenho um compromisso, tal, mas depois das 5 eu posso. Ele falou, depois das 5 está perfeito para mim. Eu cheguei na concessionária e falei, ei, o que foi? Está tudo bem, tal, com a família? Ele falou, não, eu quero te mostrar um negócio. E tinha acabado de chegar esse Camaro amarelo. Olha que coisa, olha o que é uma mentalidade. E as pessoas vivem escravas sem saber, porque não viram e falam. Porque uma pessoa que tem fortaleza é assim, ela não viu, ela não tocou, ela não experimentou, mas ela não sabe que o gosto que aquilo tem, como que aquilo é, mas ela fala que não é bom. Você está conseguindo entender? Olha o que é uma fortaleza. E ele disse assim, vamos dar uma volta? Falei, vamos. E quando ele falou, vamos dar uma volta, ele entrou no Camaro, e eu ia entrando, ele falou, não, você vai no seu. Eu falei, como assim você vai no seu? Ele falou, eu quero te mostrar um negócio. E a gente foi numa avenida que tinha lá, não era muito movimentada, e ele deu uma esticada, ele falou, estica aí. Ele falou assim, e aí? Qual é a experiência? Aí do outro lado ele falou assim, agora pega aqui. Eu falei assim para ele, eu vou fugir com esse carro aqui. Pode ficar com o Pointer, eu estou fugindo com esse carro aqui. A mentalidade de uma pessoa que não viveu, que não experimentou determinadas coisas, ela se limita àquele percentual pequeno do conhecimento que ela adquiriu com aquilo e não com outras coisas. A partir daquele momento que eu tive aquela experiência, eu passei a sonhar com um carro automático. O meu sonho era um carro automático. Aí você vai dizer assim, por que esse exemplo? Porque, infelizmente, muitas pessoas se limitam porque vivem em uma caixinha quadradinha,
aonde ela não quer sair, e tudo que está fora dessa caixinha não é bom, porque ela ainda não atingiu ou não rompeu para poder ver aquilo. E ela começa a colocar várias situações para que ela mesma não lute por aquilo. Você está conseguindo entender? Fortalezas estabelecidas. Pessoas que nunca se casaram e disseram assim, não, casamento não, porque, ixi, só briga, é porque tem isso, tem aquilo. Você já se casou? Hã? Você já teve a experiência? Não, filhos, porque você já teve filhos? Não, é porque isso, é porque aquilo e tantas outras coisas. Você vê que quando a gente vence as fortalezas da mente, a gente começa a usar aquela expressão assim, ó. Eu acredito que você já usou essa expressão. O céu é o limite. O céu é o limite. Eu vou viver tudo o que Deus tem para mim. Eu vou viver tudo o que Deus tem para mim. Repete isso comigo, eu vou viver tudo o que Deus tem para mim. Essa é uma mentalidade que tem que ser literalmente estabelecida em cada um de nós. Em nenhum momento nós podemos permitir que venhamos pensar ao contrário disso. Porque nós limitamos Deus, não deixamos Deus trabalhar em nós e acabamos de literalmente fazer uma risca no chão e dizer assim, não, daqui eu não posso passar. Mas não é um daqui eu não posso passar para algo que impede você de viver algo grande. Não, você estabeleceu uma risca no chão, porque tem várias riscas no chão. Tem pessoas que têm uma risca no chão e lá do outro lado tem bênçãos, definições para ela, e por conta das limitações, da covardia, do medo, do pecado, ela não quer abandonar. Ela não quer abandonar. Mas é o contrário, é o outro lado da risca que você tem que passar. Você tem que passar do outro lado e dizer, opa, daqui eu não volto mais. Eu não quero mais essa realidade. Eu não quero mais essa mentalidade. Eu não quero mais esses pensamentos que têm me escravizado, me roubado e tirado de mim essa alegria, essa paz. Você vê que muitos homens acabam reproduzindo de uma forma inconsciente a maneira que foram tratados pelos seus pais ou por aqueles que foram seus tutores. Acabam tendo a mesma atitude, a mesma mentalidade, o mesmo comportamento. E sabe quando ele percebe? Depois de muitos anos. Depois de muitos anos. E é uma coisa interessante, que se você for muito sincero com você mesmo, porque nem todos são, muito sincero com você mesmo, você fazer perguntas e responder com muita franqueza. Eu já fiz testes com algumas pessoas, teste para ajudá-las, não para pegá-las, acerca de algumas coisas acerca da vida delas. Eu falei, olha, isso aqui como que é? É assim. Aí eu peguei para essa mesma pessoa, nessa ocasião foi um casal, né, que eu fiz. Eu peguei uma música, eu falei assim, que música que mais mexe com você? Primeiro, né, antes de tudo. Eu gosto dessa e dessa. Tá. Aí eu falei assim para ele e para ela, escreva aí num papel tudo que você diz que você é bom. E eu falei para a mulher, escreva aí no papel tudo que você acha que ele é bom. E depois escreva aí no papel tudo aquilo que você acha que você não é bom. E falei para a mulher, escreva tudo que você acha
que ele não é bom. Tudo bem. Ela escreveu dele, e depois eu fiz a mesma coisa com ela, e depois eu peguei uma música, e eu coloquei do celular mesmo, que era aquela música nostálgica, sabe, que lembrava a infância. Eu coloquei a música em cima, e eu falei assim, e ele falou assim, nossa, essa música me emociona. Eu falei, pronto, pois bem, chegou onde eu queria chegar. Eu falei, eu gostaria que você escrevesse de novo as mesmas coisas que você escreveu aquela hora. Você acha que ele conseguiu escrever? Nas duas vezes, nas coisas boas e nas coisas ruins, ele escreveu as mesmas coisas praticamente, se depreciando, se diminuindo. E ele nem lembrava mais aquilo que ele havia escrito na outra ocasião, e nem ela. Ela pior ainda, a mulher pior ainda, começou a chorar, começou ali a virar num estado de melancolia, assim que de soluçar. Aí eu mostrei a eles que praticamente 80% das decisões eram tomadas com base a sentimentos e emoções. Vocês estão conseguindo entender? Você vê que existe um momento... Você está conseguindo entender a diferença? Existe um momento de sensatez. Opa, eu entendi. Não, eu erro aqui. Não, eu sou bom nisso. Não, eu sou bom naquilo. Tá, e agora, nesse momento de emoção, como que você é? Porque era algo que ele não tinha controle. Era algo que ela não tinha controle. Ela principalmente, a mulher, chegou a chorar de soluçar. E ao ponto de dizer assim, olha, fale alguma coisa boa de você, eu não consigo pensar. Eu não consigo pensar, eu não consigo nem, nossa, essa música aqui agora me lembrou disso, me lembrou daquilo. Você vê que muitas pessoas ainda não conseguiram e não investiram o tempo necessário para romper com coisas na vida. E entenda uma coisa, por mais que a gente receba qualquer orientação e instrução, talvez de especialistas e profissionais, a única que pode definir é a palavra de Deus. É a única que tem poder. E é interessante que toda medicação, repete assim comigo, toda medicação, ela tem efeitos colaterais. Tem ou não tem? Você não toma um remédio sabendo que aquilo vai poder te causar alguma coisa? Tem os efeitos colaterais, não tem? É uma droga aquilo. Você vai sanar algo que nesses dias alguém disse, olha, se você tomar esse medicamento aqui, ele é bom, ele é rápido, só que a longo prazo ele ataca o fígado. Ele ataca o fígado. É uma via de mão dupla. Só que é o contrário. Essa via está indo e tem uma outra via vindo também. Aqui é o fígado. Você está conseguindo entender? Aqui é o fígado. Aqui é a dor de cabeça. Você está curando a dor de cabeça, mas o fígado está chegando. Ó. Você está sarando. Opa, sarou a dor. Opa, agora você vai ter uma outra dor. Uma outra dor. São os efeitos colaterais. A única coisa que não tem efeito colateral na vida de uma pessoa é a palavra de Deus. Ela não tem efeito colateral. Ela traz uma bênção completa. Sabe aquilo que é natural? Porque aquilo é natural, é para você. Aquela química, ela foi feita, ela foi desenvolvida, uma medicação. Eu não estou dizendo que é errado a medicação, eu tomo muitas vezes quando eu tenho necessidade ou alguma coisa assim, não estou dizendo nada contra isso. Não é isso que eu quero, não é onde eu quero chegar. Eu quero mostrar para você que às vezes existe algo que foi manipulado, pensado em uma única situação específica e não no todo. A palavra de Deus, ela pensou, o Senhor pensa no todo. E ela traz algo completo para mim e para você, não deixando déficit em nada, nenhuma lacuna em nada.
Quando nós vamos dando lugar à palavra, acesso à palavra, nós vamos sendo limpos, purificados, santificados, a nossa mente, o nosso coração, a nossa maneira. Você vê que todas as pessoas que começam a ler a Bíblia, elas falam diferente, elas começam a agir diferente, elas se tornam novas criaturas, por conta da mentalidade que foi mudada. Só a mente que muda. Só a mente que muda. Aquela pessoa que tatuou o corpo inteiro, até a testa, é ou não é? Se converteu, aceitou Jesus. Era aquela pessoa que vivia na bagunça, em tantos lugares, se converteu. E você vê aquela pessoa convertida, e você fala assim, meu Deus, será que... E você vê aquela pessoa falar. Você consegue ver ali a doçura, a delicadeza, aquela presença de espírito na vida dela. Você fala, essa pessoa é transformada. Essa pessoa é transformada. Nem parece que foi aquela pessoa que viveu assim. Nem parece que foi aquela pessoa que agiu dessa forma. Nem parece. É uma pessoa totalmente transformada. Porque a palavra de Deus, assim como está em Romanos 12, 2, na NVT diz assim, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que os transformem por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quando uma pessoa casa, quando um homem casa, vou dizer um homem, hoje é o culto do homem forte, então eu vou falar um pouco mais. Quando um homem casa, ele vai com a sua mulher. Nas primeiras semanas de casamento, a sua mulher cozinha para ele, não cozinha? Não vai cozinhar para o marido? Ele ainda vai se identificar com a comida de quem? Da mãe ou da esposa que acabara de se casar? Claro, com muita sabedoria ele vai dizer que a da esposa é melhor, não é? Ele não é tolo. Ele não é tolo, ele é sábio, o homem de Deus. Mas lá dentro ele fala assim, opa, tá gostosa, amor? Tá uma delícia. Tá uma delícia, né? Tá muito bom. Chamando a existência, trazendo a existência. Mas lá no fundo, ele vai dizer, que saudade, não é? Ô papai, meu Deus, eu assim, sinto até o cheiro, né? Do tempero, da mamãe mexer, aquele alho, aquele temperinho, aquele cheirinho, você fala, meu Deus do céu, que nostálgico. Mas ao decorrer do tempo, ela você vai, e ela chega ou não chega? Chega nada, é você que regrediu. Se acostumou com aquilo. Porque quando você vai na casa da sua mãe, você fala, nossa, nem lembrava mais. É ou não é? Você fala, nossa, que delícia, nem lembrava mais disso. Você vai dizer, por quê? Se acostumou com a comida da sua mulher. Você está conseguindo entender? Não estou depreciando as mulheres, não é isso, pelo amor de Deus, gente. Meu Deus, Senhor Jesus, vamos entender isso. Mas é que existe alguém que está lá há anos de estrada, e que talvez é aquela pessoa que não precisa saber quantas colheres de sal tem que colocar, não, tem que, pega com a mão um punhadinho e já faz a receita, olha isso aqui, não, já pega um pouquinho, já faz, e fica bom, fica perfeito, impecável. Eu falava isso aqui semana passada, na segunda passada,
Tem um rapaz que participou de um concurso aí, do MasterChef, e ele ficou 3 anos fazendo por 5 vezes na semana a mesma receita. E quando perguntaram a ele, como que está essa receita? Ele disse, está perfeita. E a mulher disse a ele assim, que petulância, que ousadia. Você veio aqui para nós avaliarmos e você disse que está perfeita. Nós somos os profissionais aqui. Como você tem essa certeza? Eu treino há 3 anos. Há 3 anos? Sim. 5 vezes na semana eu faço esse frango. E eu estou treinando porque eu sabia que eu ia ter uma única oportunidade. E quando eu tivesse essa oportunidade, ela teria que ser perfeita. E eu sei que está perfeito. E quando os jurados foram provar o frango dele, eles falaram assim, está perfeito. E disseram a ele, como você se sente? Eu falei, eu sabia. Rapaz, mas você é muito arrogante, mas eu gosto disso. E ele disse, eu não sou arrogante, eu me preparei para isso. Você não tem como comparar uma pessoa que tem anos, uma pessoa que começou agora. Mas olha que coisa interessante, você que já provou uma vida inteira coisas boas, e muito boas, e chega um tempo, você parou com aquilo, e você começa a provar outra coisa, aquilo se torna bom para você. Você está conseguindo entender? Aquilo se torna bom para você. Por isso que você tem que tomar cuidado com esse versículo aqui, ele traz uma clareza, não se amolde ao padrão deste mundo. Você tem que ter algo muito bem estabelecido dentro de você, que quando qualquer coisa chegar até você, você saber, opa, isso aqui não é. Você está conseguindo entender? Isso aqui não é. Não é. Isso aqui não é. Não é. E o problema em casamento é esse. O homem ou a mulher nunca fala para o marido o que talvez não gosta, o que talvez não concorda, e espera passar 10, 20 anos para depois falar assim, eu nunca gostei. Por que você nunca falou? Foi um covarde. Por que você nunca falou? Porque foi covarde. Não, mas é que eu nunca gostei disso. Por que você nunca falou? Você esperou uma vida inteira eu fazer e eu achar que você estava adorando, gostando disso. E agora você fala para mim, eu sempre falei isso para minha esposa. Falei, eu não gosto disso. Olha, não, mas isso aqui você acha, olha, tá gostoso, mas eu literalmente ainda não tá do jeito que eu acredito que pode ficar. Não, mas é porque eu fiz com muito carinho. Eu falei assim, eu sei, amor, eu recebo. Mas não tá do jeito que tem que ficar. Não tá. E ao decorrer dos anos, e isso é chegando na lata. Não é que, nossa, tá maravilhoso, especial. Estou mentindo para ela. E tentando fazer o que comigo? Qual é a intenção daquilo? Prejudicando a mim mesmo, porque lá na frente, quem vai ter que dar conta disso? Eu. Você. Seja você homem, seja você mulher. Eu sempre deixei muito claro para minha esposa, todas as vezes que ela chega para mim, ela fala assim, o que você acha dessa roupa? Fala assim, querida, presta atenção, eu vou te fazer 2 perguntas antes de responder a sua. Você quer que eu concorde, que eu ache bonito com o que você está vestindo, ou a minha opinião sobre isso? Qual que é? Que você escolhe uma aí, que eu tenho 2 respostas. Eu tenho 2 respostas. Você quer que eu dê a minha opinião, o que eu acho, ou o que você quer ouvir? O que você quer? Não, eu quero a sua opinião. Olha, eu não gostei, eu acho que não ficou legal com você, não trouxe uma boa imagem, isso, aquilo, outro. Ah, mas e a outra? Você está se sentindo bem? Então vista. Então vista. Você está se sentindo bem? Siga. Ah, mas e quanto a você? Quanto a mim, eu nem busco opinião, porque eu sei o que eu quero. Você está conseguindo entender?
Como essa camisa aqui mesmo, ó. Algumas pessoas falaram assim, nossa, mas é camisa de velha, toda quadriculada. Eu falei, eu me sinto tão bem com ela, não estou nem me importando o que você pensa. Não, mas é porque está fora de época. Eu falei assim, eu não estou preocupado com você, eu gosto dela. Não, mas você tem que entender, não é a moda. Eu falei, eu não estou preocupado com você. Quantas vezes eu vou precisar dizer que eu não estou preocupado com o que você está dizendo com a moda? Eu não estou preocupado, me sinto bem com ela. E eu ainda falei para a pessoa, eu vou comprar mais umas 4 dessa ainda. Mais umas 4. Eu gosto tanto dela, porque, olha, se eu pudesse usava todos os dias, eu disse ainda para essa pessoa. Eu não estou preocupado com você. Eu sei o que eu quero. Você está conseguindo entender? Você tem que ter estabelecido dentro de você, e a palavra tem que ser assim. Você não pode se curvar, você não pode se render, porque isso fere princípios. Porque quando uma pessoa ela cede para algo que talvez seja pequeno, ela vai ceder para qualquer coisa. E nós não podemos negociar. A palavra de Deus ela tem que ser única na vida de uma pessoa. Você não pode negociar. Você não pode fazer concessão. Você não pode abrir para algo que talvez seja pequeno ou que você talvez entenda que seja aceitável. Não. A palavra não tem isso. Ou você é alinhado com ela ou você não é. Ou você é bem resolvido na palavra ou você não é. Ou aquilo é estabelecido para você ou não é. E nós temos que ter muito claro isso. Muito claro. Porque isso faz nós vencermos situações lá da infância. Sabe, aquelas situações pequenas, mazelas, coisas ali que tinham ali, que escravizava. Aquelas coisas tão pequenas, você fala assim, meu Deus, quanta crença, quanta coisa é só a palavra para fazer você vencer. E quando você vence, você sai de lá, você não fica lá. Quando você vence, você muda a tua mentalidade. Você não fala mais como você falava, você não age mais como você agia, você não se porta mais como você se portava, você não dá mais a resposta que você dava quando você estava vivendo daquela maneira. Você mudou, você se posicionou como uma nova criatura em Cristo. A palavra te molda, a palavra te alinha. A palavra te define. Ainda ontem eu estava gravando algo, e quer ver, está aqui ainda, quer ver, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu gravei algo ontem, e eu falava sobre Jefité. Quer ver, ó, isso aqui é interessante, isso aqui vai no ar, eu acho que vai no sábado no ar, esse vídeo. Jefité foi rejeitado, mas quando o povo precisou de um líder, foi ele quem Deus levantou. Você não é o que fizeram com você. Você é o que Deus diz que você é. Você não é o que fizeram com você. Você não é o que fizeram com você. Você é o que Deus diz que você é. Aí aqui, tem uma outra parte que diz assim, chegou a hora de sair do esconderijo e assumir a sua casa, a sua família. Gideão estava escondido, mas Deus o chamou de homem valente e ele ocupou o seu lugar. Você pode até ter vivido e ter tido situações, mas Deus te tira de lá. E te coloca numa outra condição. Te coloca numa outra realidade, numa outra mentalidade. Deus te tira e te chama de valente. De valente. E quando você passa a ocupar esse lugar, essa posição, nada para você. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero que você coloque as mãos no seu coração, com os seus olhos fechados.
Eu quero que você peça a Deus agora ajuda. Peça a Deus ajuda para você vencer situações que você diz assim: olha, não sei se eu consigo. E Deus está dizendo para você: você pode. Você consegue. Você não pode mais viver sendo escravizado, roubado por situações que, por muitos anos, você não conseguiu sair por não ter o conhecimento, o entendimento, a revelação daquilo. Hoje você tem a revelação. Hoje você tem a revelação. Quando você não tinha essa revelação, aquilo tinha o poder de te controlar. Aquilo tinha o poder de te dominar, de te afrontar, de escravizar você, de levar você para uma mentalidade totalmente medíocre, escrava, escassa. Mas Deus dizendo para você que você pode mudar isso e se tornar novo, uma nova, tendo uma postura totalmente diferente e tendo oportunidades de fazer tudo aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Então fala para o Senhor, diga: Senhor, me ajuda a vencer, me ajuda a entender o que talvez eu ainda não entendi. Me ajuda a entender, Senhor, porque eu não quero mais viver assim. Eu não vou mais viver assim, eu não vou mais agir assim. A minha postura, a minha atitude, a minha conduta será totalmente diferente daquela que eu vivi por muitos anos. Eu me posiciono e eu assumo o lugar que o Senhor confiou nas minhas mãos, que é minha casa, que é minha família, tudo aquilo que o Senhor confiou. Eu assumo, Senhor. Eu assumo, Deus. Eu assumo os meus erros. Eu assumo as minhas imaturidades. Eu assumo, meu Deus, aquilo que talvez com aquela mentalidade tão pequena, escrava, eu julgava que não havia necessidade de mudar, que não havia necessidade de posicionar, de mudança. Eu assumo, Senhor, e eu reconheço. Tem misericórdia de mim, me ajuda a vencer, me ajuda a eu romper, me ajuda, Senhor, a superar tudo aquilo que tem sido criado, lançado, que foi projetado para me destruir. Eu me posiciono hoje, porque eu sei que por muitos anos eu mesmo investi na minha vida, mas para a destruição. Só que esse investimento foi um investimento na insensatez, na imaturidade. E eu me afundei nas emoções, nos sentimentos, nas mazelas, nas misérias.
Eu me afundei, eu me envolvi, Senhor, com tudo aquilo que não era benéfico, aquilo que não acrescentou em nada. Só me trouxe dores. Só me trouxe dores. Senhor, e neste momento, eu oro e peço, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda eu ver com clareza. Me ajuda eu ver, Senhor, aquilo que eu não estava vendo, que eu não estava entendendo. Eu não aceito mais viver uma vida totalmente limitada, travada, amarrada, que não cresce, que não evolui, que não progride, que regride. Meu Deus, por não entender. Não, Senhor. Não, Deus. Eu não vou viver mais assim. Chega. Hoje eu dou um basta. Diga isso. Hoje eu dou um basta nesta situação. E eu sei que a partir de hoje, tudo novo se fez na minha vida, na minha mente, no meu coração, na minha família. Tudo novo se fez. Tudo novo se fez. Tudo novo se fez. Ó Deus Santo e Poderoso, eu oro, meu Deus, por cada uma dessas pessoas que estão aqui. E eu peço que a Tua presença, o Teu Espírito Santo, cubra a mente, o coração, que o Senhor venha renovar e fortalecer a vida de cada uma dessas pessoas. Que a mente de cada uma delas seja transformada. Que a mente de cada uma delas, meu Deus, seja transformada, mudada. E que ela veja e viva plenamente a Tua glória, a Tua presença. E que tudo novo seja feito na vida dela. E que o novo do Senhor traga essa grandeza, essa riqueza, tornando-a forte, ousada, determinada, corajosa, destemida, cheia do Espírito Santo. Eu declaro essa unção de poder, de autoridade sobre a vida dessas pessoas. E eu abençoo, meu Deus, cada casa, cada família, cada lar, cada sonho, cada projeto. E eu declaro mudanças, transformações grandiosas, ó meu Deus, na vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Eu declaro uma unção completa, plena, sobre a vida do Teu povo. Eu declaro essas pessoas abençoadas, honradas, favorecidas, cheias do Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, diga: eu tomo posse dessa unção, deste poder, desta autoridade, e eu saio daqui transformado, abençoado, restaurado, porque eu sei que eu viverei um novo tempo, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor
e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.